Rio de Janeiro, Lapa, 1942, 2:30 da manhã. O ar estava pesado, uma massa quente e úmida que grudava na pele como uma segunda camada de roupa. Cheirava aquela mistura inconfundível do Rio Antigo, a maresia salgada vindo da Baía de Guanabara, misturada com o cheiro ácido de urina velha nos becos e o perfume barato, excessivamente doce, de alfazema que as meninas da rua usavam para disfarçar a vida. Não havia jornalistas naquele cruzamento. Não havia fotógrafos de jornais sensacionalistas esperando para capturar a desgraça alheia. E, curiosamente, não havia nenhuma viatura oficial com a sirene ligada ou o giroflex girando. Era um acerto de contas fora do registro, longe dos olhos da lei escrita, acontecendo sob a lei do asfalto. No centro exato de uma roda humana improvisada, iluminado apenas por um lampião de gás que falhava e piscava, lançando sombras longas e distorcidas sobre o paralelepípedo, estava o delegado. Ele era um homem enorme, corpulento, com o pescoço grosso transbordando do colarinho engomado. As mãos dele, grandes como pás de pedreiro, estavam fechadas em torno da seda fina e importada de uma camisa branca. O tecido gritou. Não foi um rasgo comum. Foi um som agudo, doloroso, o som de algo valioso sendo destruído com desprezo. O delegado puxou o tecido até as costuras cederem, até os botões de madrepérola estourarem e voarem longe, quicando no chão de pedra úmida com um tec-tec-tec seco que parecia tiro de festim. O som do pano rasgando silenciou a rua do Lavradio inteira. Eram 30 segundos, talvez 40. Esse era todo o tempo que a vítima, o homem que estava sendo despido à força no meio da rua, tinha. O nome dele era João Francisco dos Santos, mas à noite o conhecia, o temia e o reverenciava como Madame Satã. Normalmente, Satã reagiria antes mesmo de ser tocado. Um soco, uma cabeçada, um movimento de capoeira que quebraria o maxilar do agressor antes que ele terminasse de piscar. Mas naquela noite, João estava imóvel. Ele deixava o delegado rasgar sua roupa, pedaço por pedaço, tira por tira. Quem olhava de fora via a derrota. Via o fim de um mito. O delegado ria, uma risada grossa e carregada de fumaça de cigarro e conhaque barato, expondo o peito negro e musculoso do malandro para a vergonha pública. Mas o delegado cometeu um erro fatal, primário, arrogante. Ele estava tão ocupado rindo da nudez imposta ao seu inimigo, tão focado em destruir a imagem do malandro, que não olhou para a mão direita de João Francisco. Ele esqueceu a regra número 1 da Lapa. Quando o diabo fica quieto, é porque ele já ganhou. O que aconteceu nos segundos seguintes foi abafado pela polícia por décadas. Os relatórios sumiram, as testemunhas foram intimidadas, a história oficial foi reescrita, mas a rua tem memória. E essa é a história que ele nunca quis que você ouvisse. Para entender o peso daquele silêncio na rua do Lavradio, você precisa entender o que aquele terno branco significava. Aquilo não era apenas roupa. No Rio de Janeiro da década de 40, um homem negro, pobre, homossexual e ex-presidiário andar vestido como um lorde europeu não era moda. Era um ato político. Era uma afronta. João Francisco não andava. Ele desfilava. Ele ocupava a calçada. O terno de linho branco era impecável, engomado, sem um vinco fora do lugar. A camisa de seda, trazida de contrabando ou presenteada por amantes ricos, brilhava sob a luz da lua. O chapéu Panamá, levemente inclinado sobre os olhos, completava a figura de quem não devia nada a ninguém. Naquela noite, horas antes do confronto, Madame Satã tinha cometido seu único crime real: brilhar demais. Ele entrou no bar da esquina da Mendes Sá, rindo alto, pagando rodadas, sendo o centro das atenções. O delegado, conhecido na zona boêmia como Carneiro, uma ironia cruel, pois de manso o homem não tinha nada, estava no canto escuro do balcão. O delegado odiava João, não pelo que ele fazia, mas pelo que ele era. Aquele homem representava tudo o que a autoridade do Estado queria esmagar: a liberdade, a indisciplina, a alegria insolente de quem sobrevive à margem. O delegado bateu o copo no balcão. O vidro estremeceu. Ele se levantou, a cadeira arrastando no chão de madeira com um ruído áspero. Ele não queria prender João. Prisão era burocracia. Papelada. O delegado queria algo mais visceral. Ele queria descascar a fruta. Queria tirar aquela casca de nobreza, arrancar a seda e o linho e mostrar para todo mundo que por baixo daquela fantasia de rei havia apenas um corpo vulnerável que sangrava como qualquer outro. Hoje tu vai aprender a virar homem.
O delegado rosnou, o bigode grosso tremendo com a raiva contida enquanto sinalizava para seus homens. Eram 4 policiais civis, os tiras, homens duros, com rostos marcados por cicatrizes e olhos cansados de ver desgraça. Eles não usavam fardas, usavam ternos amassados, chapéus gastos e carregavam revólveres calibre 38 na cintura, mal escondidos sob os paletós. Eles se moveram em sincronia, bloqueando as saídas do bar, empurrando os bêbados, criando um corredor forçado para a rua. O palco estava montado. O cruzamento lá fora foi transformado em um coliseu improvisado. As testemunhas eram a escória e a realeza da noite. Prostitutas com seus vestidos de cetim barato e batons vermelhos borrados pararam de negociar programas. Garçons de aventais sujos de gordura saíram às portas dos botecos, limpando as mãos em panos encardidos. Malandros menores, que viviam de pequenos furtos e golpes, subiram nos meios fios para ter uma visão melhor. O ar ficou elétrico. Você podia sentir a tensão vibrando, mais densa que a umidade da madrugada. O cheiro de medo começou a se misturar com o cheiro de fritura e esgoto. O risco era absoluto. Se Satã reagisse fisicamente, um empurrão, um soco, os 4 policiais tinham a desculpa perfeita. Resistência à prisão seguida de morte. Um tiro nas costas ou na cabeça e o caso seria arquivado antes do café da manhã. Ninguém investigaria a morte de um malandro na Lapa. Por outro lado, se ele não reagisse, se ele deixasse aquele homem humilhá-lo, despí-lo e bater em sua cara, a lenda de Intocável morria ali mesmo. No submundo, reputação é moeda. Se você perde o respeito, você perde a proteção. Se Madame Satã virasse chacota, ele seria devorado pelos leões menores na semana seguinte. Ele estava encurralado. 4 armas apontadas para ele, formando um semicírculo mortal. O delegado à sua frente, a menos de 1 metro, invadindo seu espaço vital, baforando aquele hálito azedo em seu rosto. "Tira isso", o delegado ordenou, apontando para o paletó branco. João Francisco não se moveu. Ele manteve o queixo erguido, os olhos fixos em um ponto imaginário acima da cabeça do delegado. Sua respiração era calma, profunda, controlada. Ele inspirava pelo nariz, enchendo o diafragma, e soltava o ar devagar, sem deixar os ombros subirem. Era a respiração de um capoeirista, de um animal que sabe poupar energia para o bote. "Eu disse para tirar essa fantasia de merda!" o delegado gritou, perdendo a paciência. Como não houve resposta, o delegado avançou. A mão dele agarrou a lapela do paletó de linho. O tecido branco, imaculado, foi esmagado pelos dedos grossos e sujos de nicotina. O delegado puxou com violência. O paletó saiu dos ombros de João, prendendo nos braços, transformando-se numa camisa de força improvisada. O delegado sacudiu o corpo de Satã, tentando desequilibrá-lo, tentando fazê-lo cair de joelhos, mas João tinha raízes nos pés. Ele gingou, um movimento quase imperceptível, milimétrico, apenas flexionando os joelhos e transferindo o peso para a perna de trás. Ele não caiu. Ele deixou o paletó ser arrancado e jogado na lama da sarjeta. Agora, ele estava apenas de camisa de seda, calças e sapatos bicolores. O delegado sorriu. Um sorriso feio, de dentes amarelados. Ele se sentia vitorioso. Ele estava descascando a lenda. "Olha aí!" ele gritou para a plateia silenciosa, girando nos calcanhares como um apresentador de circo macabro. "Olha o rei da Lapa. Não passa de um boneco." Ele se voltou para João e agarrou a camisa. Foi nesse momento que o som do rasgo cortou a noite. A seda fina não ofereceu resistência à brutalidade daquele homem. A camisa se abriu do colarinho até o umbigo. O peito de João ficou exposto ao ar frio da madrugada. Sua pele negra brilhava de suor, cada músculo definido e tenso como uma corda de violão esticada ao máximo. O delegado não parou. Ele arrancou as mangas. Puxou os punhos abotoados até machucar os pulsos de João. A camisa virou trapos no chão, misturada ao paletó sujo. A plateia prendeu a respiração. Ninguém piscava. O som de um bonde passando longe, em outra rua, parecia vir de outro planeta, alheio àquele drama. Ali, naquele círculo de luz amarela e trêmula, o tempo parecia ter congelado. João Francisco estava seminu. A humilhação estava quase completa. O delegado olhou para as calças de linho, a última barreira. "Agora as calças", o delegado sussurrou, a voz rouca de excitação sádica. "Vamos ver se tu é macho mesmo sem essa roupa de fresco." O delegado se abaixou levemente, estendendo a mão para o cinto de couro de João. Ele estava confiante.
Ele tinha 4 armas cobrindo suas costas. Ele tinha a lei do seu lado. Ele tinha o poder físico. Mas foi nesse instante, nessa fração de segundo em que o delegado baixou a guarda para alcançar a fivela do cinto, que a dinâmica da rua mudou. João Francisco, que até aquele momento parecia uma estátua de mármore negro, finalmente moveu os olhos. Ele desceu o olhar do horizonte e focou diretamente nas pupilas do delegado. Não havia medo naqueles olhos. Não havia súplica. Havia algo muito pior. Havia uma calma gelada, uma certeza absoluta e aterrorizante. O doutor pode rasgar o pano. A voz de Madame Satã saiu baixa, aveludada, mas cortante como vidro moído. Mas cuidado para não se cortar no que tem por baixo. O delegado parou. A mão dele hesitou a centímetros do cinto. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, aquele instinto primitivo que avisa a presa de que ela cometeu um erro de cálculo. Mas o orgulho é um veneno potente. O delegado ignorou o instinto. Ele bufou, afastando o medo com uma risada forçada. Tu tá me ameaçando, seu invertido? Ele rosnou, voltando a avançar. O que ninguém na roda sabia, nem as prostitutas, nem os garçons, nem os policiais armados, era onde estava a navalha. Madame Satã sempre andava armado. A navalha corneta, de aço solingen alemão, era uma extensão do seu corpo, mas ele estava sem paletó, estava sem camisa. As mangas tinham sido arrancadas. Onde ele poderia esconder uma lâmina de 15 centímetros em um corpo quase nu? Os policiais olhavam para as mãos de João. Estavam vazias, abertas, palmas para fora, em sinal de rendição. O delegado viu as mãos vazias e relaxou. Ele achou que era apenas bravata. Ele achou que tinha vencido. Ele agarrou o cós da calça de João com as 2 mãos, preparando-se para o ato final de humilhação. Deixar o malandro nu no meio da rua, exposto, destruído. Foi aí que aconteceu. Não foi um movimento brusco. Não foi um ataque desesperado. Foi uma dança. João Francisco girou o quadril. Um movimento fluido, líquido. Ao mesmo tempo, sua mão direita, que parecia vazia, fez um arco suave no ar, passando perigosamente perto da barriga do delegado. Ninguém viu a lâmina. A navalha se moveu tão rápido que o olho humano só registrou um borrão prateado, como um risco de luz falhando na retina. Não houve som de impacto. Não houve grito. O delegado continuou segurando a calça de João por 1 segundo, 2 segundos. Ele piscou, confuso. Ele sentiu uma brisa fria na barriga, uma sensação estranha de leveza. De repente, as calças do delegado ficaram frouxas. Não as de João, as do delegado. O cinto de couro grosso do policial, aquele símbolo de autoridade que segurava o coldre e a barriga, tinha sido cortado. O corte foi cirúrgico, limpo. A lâmina tinha passado pelo couro, pela fivela e pelo tecido grosso da farda, sem tocar 1 milímetro na pele gorda do homem. O delegado soltou João, levando as mãos instintivamente à própria cintura, tentando entender por que suas roupas estavam caindo. A plateia soltou um suspiro coletivo, um som de choque misturado com incredulidade. O silêncio da Rua do Lavradio foi quebrado pelo som metálico da fivela do delegado batendo no chão, cortada ao meio como se fosse feita de manteiga. João Francisco recuou um passo. Ele ainda estava sem camisa, ainda estava cercado, mas sua postura havia mudado. Agora, ele segurava algo na mão direita. A navalha brilhava sob a luz do lampião, aberta, ameaçadora, e o mais assustador de tudo, estava completamente seca, sem uma gota de sangue. Ele não queria matar o delegado. Matar seria fácil. Matar transformaria o delegado em mártir e João em cadáver. João queria algo muito mais doloroso. Ele queria mostrar controle. Eu disse para o senhor ter cuidado, João repetiu, a voz agora um pouco mais alta, para que todos ouvissem. Ele girou a navalha nos dedos, um malabarismo hipnótico que fazia a lâmina parecer uma hélice prateada. Os 4 policiais engatilharam as armas. O som seco dos cães dos revólveres sendo puxados para trás, clac, 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 ecoou como trovão. A situação tinha escalado. Agora não era mais uma surra disciplinar. Agora era um impasse armado. De um lado, 4 38s carregados. Do outro, um homem seminu com uma navalha. A lógica dizia que João estava morto. A física dizia que uma bala viaja mais rápido que uma lâmina. Mas a rua não opera por lógica. A rua opera por medo. E os policiais viram o que João tinha acabado de fazer. Cortar um cinto grosso sem arranhar a barriga do homem que o vestia exigia uma precisão sobrenatural. Se ele podia fazer aquilo com um cinto,
O que ele poderia fazer com uma artéria femoral? Ou com uma jugular? O delegado, segurando as calças com as duas mãos para não ficar de ceroulas na frente da multidão, estava vermelho. Vermelho de ódio, vermelho de vergonha, vermelho de medo. O suor escorria pela testa dele, misturando-se à pomada do cabelo. "Atira!" O delegado gritou, a voz falhando, esganiçada. "Atira nesse desgraçado!" Mas os policiais hesitaram. Eles hesitaram porque João não estava atacando. Ele estava parado, sorrindo. Um sorriso frio, de canto de boca. Ele sabia algo que eles não sabiam. João deu um passo à frente. Um único passo em direção às armas. Isso ia contra todo o instinto de sobrevivência. Você não anda em direção a um cano de revólver. Você foge ou se joga no chão. Mas João andou. Ele olhou para o policial mais jovem, um rapaz que tremia visivelmente segurando a arma com as duas mãos. "Se você atirar", João disse, a voz calma como se estivesse pedindo um cigarro, "você me mata, mas antes do seu corpo cair no chão, eu levo o olho do seu chefe de lembrança." Era um blefe. Era impossível. Talvez. Mas naquela luz amarela, com o cheiro de tensão no ar e a navalha girando nos dedos daquele homem que parecia feito de ferro e magia negra, ninguém queria pagar para ver. O delegado tentou dar um passo para trás, tropeçando nas próprias calças soltas. Foi uma imagem grotesca. O homem da lei, o terror da Lapa, tropeçando como um palhaço bêbado, segurando as calças, enquanto o malandro seminu avançava. Alguém na multidão riu. Foi uma risada nervosa, curta. Escapou sem querer. Mas foi o suficiente. A risada é contagiosa. Outra pessoa riu. Um murmúrio começou a crescer. O medo estava se transformando em deboche. A autoridade do delegado estava derretendo mais rápido que gelo na calçada quente. E foi nesse momento, quando a balança do poder oscilava violentamente, que Madame Satã fez o impensável. Ele não fugiu. Ele não atacou. Ele guardou a navalha. Com um estalo seco, ele fechou a lâmina e a fez desaparecer de volta para o mistério de onde tinha vindo. Talvez presa na cintura da calça, talvez na meia, ninguém viu. Ele levantou as mãos vazias novamente. "Pode me levar, doutor", ele disse, estendendo os pulsos. "Mas me leva direito. Porque se tentar me bater de novo, a próxima coisa que vai cair não vai ser a sua calça." O delegado estava ofegante. O peito subia e descia. Ele olhou para os lados. Viu os rostos das prostitutas, dos malandros, dos seus próprios homens. Ele viu o que estava nos olhos deles. Eles não estavam mais vendo o delegado temido. Eles estavam vendo um homem que quase teve as calças arriadas por uma navalha fantasma. Ele sabia que se ordenasse o tiro agora, seria covardia. Seria a admissão de que ele, com toda a força do Estado, não conseguia lidar com um homem desarmado. "Algema ele." O delegado cuspiu a ordem, ajeitando o cinto cortado com dificuldade. "Joga na viatura. Vamos resolver isso na delegacia." Os policiais avançaram, mas com cautela, com respeito. Eles não empurraram João. Eles não bateram. Eles colocaram as algemas com cuidado, como se estivessem manuseando uma bomba que podia explodir a qualquer momento. João Francisco foi levado. Ele entrou na viatura, que apareceu minutos depois, chamada às pressas, de cabeça erguida, sem camisa, o torso nu brilhando como uma armadura de pele. Mas a história não acabou ali. Na verdade, o que aconteceu dentro daquela delegacia, longe das testemunhas da rua, foi onde o verdadeiro terror começou. Porque se na rua havia regras, lá dentro, entre quatro paredes de concreto úmido e isolamento acústico, não havia nenhuma. O delegado tinha sido humilhado, e homens poderosos não perdoam humilhação. Enquanto a viatura se afastava, levando Satã para o que muitos achavam ser sua última noite na terra, um dos malandros mais velhos na calçada cuspiu no chão e murmurou para ninguém em especial. "O doutor acha que prendeu o diabo. Ele só não sabe que acabou de se trancar na jaula com ele." A porta de ferro da delegacia bateu com um som que parecia o fim do mundo. Um clangue pesado, metálico, definitivo. Lá fora na Lapa, o samba continuava, o bonde passava e a vida seguia. Mas ali dentro, no distrito policial, o ar tinha outra densidade. Cheirava a cigarro velho apagado no chão, creolina barata usada para limpar sangue seco e aquele odor inconfundível de medo acumulado nas paredes descascadas. João Francisco foi empurrado pelo corredor estreito. Ele não tropeçou. Mesmo com as mãos algemadas para trás, o metal frio mordendo os pulsos, ele caminhava como se estivesse entrando em um salão de baile. O queixo erguido,
os olhos varrendo o ambiente, mapeando as saídas, contando os passos, lendo a linguagem corporal dos homens que o cercavam. Eram 4 policiais, os mesmos da rua, mas agora eles estavam no território deles. A confiança tinha voltado. Eles sorriam, batendo os cacetetes de madeira na palma das mãos. Aquele ritmo pá-pá-pá era a trilha sonora da vingança que estava por vir. Eles o levaram para a sala dos fundos. Não era uma cela comum. Era um quadrado de cimento sem janelas, iluminado por uma lâmpada amarela, pendurada por um fio desencapado. No centro, uma cadeira de madeira pesada, aparafusada no chão. O delegado entrou por último. Ele tinha trocado de roupa. As calças rasgadas e o cinto cortado tinham sumido. Agora ele vestia uma farda limpa, mas o rosto ainda estava sujo de humilhação. Ele trancou a porta por dentro. Girou a chave 2 vezes. O som da tranca girando ecoou no silêncio da sala como um tiro. Agora não tem plateia, o delegado disse. A voz dele não era mais um grito. Era um sussurro rouco, perigoso. Agora não tem navalha mágica. Não tem truque. Ele caminhou até João, parando a centímetros do rosto do malandro. O delegado tirou o relógio de pulso, devagar, e o colocou sobre uma mesa no canto. Depois, arregaçou as mangas. Tu me fez de palhaço lá fora. Ele continuou, a respiração pesada batendo no rosto de João. Aqui dentro, eu vou te fazer gritar até tua voz acabar. João Francisco não respondeu. Ele apenas olhou para o canto da sala, onde uma sombra parecia se mover. Ele estava calculando a distância entre a cadeira e a parede, a posição dos 4 policiais, o peso do delegado. Muita gente acha que a luta acabou quando as algemas fecham. É o que o cinema ensina. O herói é preso, fim de jogo. Mas quem conhece a rua, quem conhece a capoeira de verdade, não a roda de domingo, mas a capoeira de Angola, a luta de sobrevivência dos escravos, sabe que as mãos são apenas um detalhe. O corpo humano tem outras armas. Segura ele, o delegado ordenou. 2 policiais avançaram para segurar os ombros de João. O terceiro preparou o cacetete para acertar as costelas. O quarto ficou na porta, de braços cruzados, assistindo. O delegado fechou o punho direito. Ele queria o rosto. Ele queria quebrar aquele nariz arrogante, inchar aqueles olhos desafiadores. Ele puxou o braço para trás, preparando o soco que deveria encerrar a noite. Foi nesse momento, nesse instante de pura violência prestes a explodir, que a sala de interrogatório virou de cabeça para baixo. Você precisa entender a física da coisa. João estava algemado com as mãos nas costas. O centro de gravidade dele estava alterado. Para qualquer homem comum, isso é o fim. Para Madame Satã, era apenas uma mudança de eixo. Quando o delegado soltou o braço para socar, João não tentou se esquivar para os lados. Ele se jogou para a frente. Ele usou a cabeça. A testa de João Francisco encontrou o nariz do delegado com a força de uma marreta. O som foi horrível. Crack! Osso e cartilagem se partindo instantaneamente. O delegado não apenas caiu. Ele foi arremessado para trás, as mãos indo ao rosto, o sangue jorrando entre os dedos, um urro de dor abafado enchendo a sala pequena. Mas isso foi só o começo. Os 2 policiais que tentavam segurar os ombros de João foram pegos de surpresa pelo movimento brusco. João aproveitou o vácuo. Ele girou o corpo. Um giro rápido, seco, usando a cadeira aparafusada como pivô. As pernas dele voaram. Não foi um chute desajeitado. Foi um rabo de arraia perfeito, executado com precisão cirúrgica, mesmo sem o uso dos braços para equilíbrio. O calcanhar do sapato bicolor acertou a têmpora do policial da esquerda. O homem apagou antes de cair, desabando como um saco de cimento. O policial da direita tentou sacar a arma. Erro fatal. Em um espaço confinado contra um capoeirista, sacar uma arma leva tempo demais. João já tinha recolhido a perna e disparado um pisão direto no joelho do homem. A articulação estalou para trás. O policial gritou e caiu largando a arma que deslizou para longe, inútil no chão de concreto. Restava o 4º homem, o que estava na porta. Ele olhava para a cena com os olhos arregalados. Em menos de 5 segundos, o delegado estava cego de sangue, um tira estava inconsciente e o outro urrava segurando o joelho quebrado. E no meio do caos, Madame Satã estava de pé, ofegante, suado, com o peito nu brilhando sob a luz fraca, as mãos ainda algemadas nas costas. Ele parecia um demônio. Não havia medo no rosto dele. Havia êxtase. Eu avisei, João disse, a voz calma cortando os gemidos dos feridos. O corpo é a arma, doutor. A navalha é só distração.
Muitos vão dizer que isso é lenda. Vão dizer: ah, impossível um homem algemado derrubar 3 policiais armados dentro de uma delegacia. É o ceticismo natural. A gente gosta de acreditar que a autoridade sempre vence, que as algemas funcionam, que a física é igual para todos. Mas os registros médicos daquela noite, que curiosamente desapareceram dos arquivos oficiais anos depois, contavam outra história. Narizes quebrados, concussões, ligamentos rompidos. Ferimentos compatíveis com impacto de alta velocidade. O quarto policial, o único ainda de pé, tinha uma escolha. Ele podia tentar ser herói, podia tentar pular em cima daquele redemoinho humano, ou ele podia ser inteligente. Ele olhou para o delegado gemendo no chão. Olhou para João, que esperava, imóvel, pronto para o próximo movimento. O policial destrancou a porta, saiu para o corredor e bateu a grade de ferro com força, trancando todos lá dentro. Ele escolheu a sobrevivência. O silêncio voltou à sala, mas agora era diferente. João Francisco encostou na parede fria e escorregou até sentar no chão. Ele estava cansado. A adrenalina começava a baixar e a dor dos pulsos torcidos nas algemas começava a latejar. Ele olhou para o delegado, que tentava estancar o sangue do nariz com a manga da farda. Tu perdeu, carneiro, João sussurrou. Tu perdeu na rua, tu perdeu aqui dentro. E amanhã, quando o sol nascer, a Lapa inteira vai saber que tu precisou de 4 homens e uma sala trancada, e mesmo assim não conseguiu me dobrar. O delegado não respondeu. Ele não podia. A dor física era grande, mas a vergonha queimava mais que ácido. Ele sabia que a notícia correria mais rápido que a pólvora. As lavadeiras, os engraxates, os bicheiros, todos saberiam. A lenda diz que João Francisco passou a noite inteira naquela sala, sentado no chão, cantando sambas antigos baixinho, enquanto os policiais feridos gemiam ao redor dele. Ninguém teve coragem de entrar lá de novo até o amanhecer, quando a troca de turno chegou com reforços pesados. Mas aí o estrago já estava feito. Nos dias seguintes, a história se espalhou como um vírus. Não saiu no jornal O Globo, não saiu no Correio da Manhã. A imprensa oficial falou em distúrbios menores e prisão de meliante. Mas a imprensa da boca, a Rádio Calçada, contava a verdade épica. O Satã derrubou a delegacia inteira sem usar as mãos. O delegado saiu de lá carregado. Dizem que ele cortou o cinto do homem com o pensamento. O exagero faz parte do mito, claro. Mas o fato concreto é que 2 semanas depois o delegado Carneiro foi transferido. Foi mandado para uma delegacia no subúrbio distante, longe dos holofotes da Lapa, longe dos olhares que zombavam dele em silêncio. Ele nunca mais foi visto na Rua do Lavradio. João Francisco ficou preso por um tempo. Não foi a primeira vez nem a última. Ele passaria quase 30 anos da vida entrando e saindo de cadeias. Ilha Grande se tornaria sua segunda casa. Mas aquela noite de 1942 definiu quem ele era. Ela provou que a prisão é um estado mental, não físico. Você pode prender o corpo de um homem. Pode acorrentar os pulsos, trancar em uma caixa de concreto, tirar a roupa, tirar a dignidade. Mas se esse homem decidir que ele é livre, não existe parede no mundo que segure essa certeza. A lição que fica, a verdade nua e crua que a Lapa ensinou naquela madrugada é sobre poder. A gente cresce achando que poder é a farda, é o distintivo, é a arma na cintura. Mas o verdadeiro poder é o controle. É a capacidade de olhar para o abismo, sorrir e convidar o abismo para dançar. O inimigo real do delegado nunca foi a navalha de Madame Satã. O inimigo foi a própria arrogância. Ele achou que podia quebrar um homem que já tinha sido quebrado e reconstruído 1000 vezes pela vida. Ele tentou colocar medo em quem já tinha feito amizade com o terror. E o que aconteceu ali foi real o bastante para mudar a história do submundo carioca. Hoje, se você andar pela Lapa de madrugada, quando os turistas já foram embora e só restam os boêmios de verdade, você ainda sente. No cruzamento da Mendiçá com a Lavradio, se você fechar os olhos e prestar atenção, ainda dá para ouvir o eco daquele rasgo de seda. E a risada de quem venceu o sistema sem dar um único tiro. O mundo pode duvidar dos detalhes, pode dizer que é folclore, mas quem viu o rosto do delegado na manhã seguinte nunca esqueceu.